Alô, bom dia. Estamos de volta nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025. Sejam todos bem-vindos. Em relação à minha live de sábado, algumas perguntas que eu não identifiquei na hora e não foram respondidas. Como, por exemplo, qual era o nome do filme que eu tinha citado? Na hora eu não lembrei. O filme é O Diabo de Cada Dia, está na Netflix. É um filme baseado numa novela de Donald Ray Pollock. E o filme é interessantíssimo porque mostra 4 tipos arquetípicos de pessoas más e também um tipo específico de pessoa boa e mais um herói. Vale muito a pena, é um filme realmente muito profundo, muito interessante. Não tem uma grande direção, por assim dizer, mas não peca por isso também, então vale a pena. Outra questão que ficou em relação ao vídeo, à live de sábado, era em relação aos Mormons. E eu dizia que os Mormons têm um banco de dados onde podemos encontrar a nossa árvore genealógica, ou boa parte dela. Eu não soube explicar, e realmente não sabia, por que os Mormons têm esse banco de dados. Mas aí o meu querido amigo Lost Rocket, que já foi Mormon, respondeu o seguinte, ele disse: os Mormons incentivam a pesquisa dos antepassados para oferecer o batismo póstumo pelos mortos, uma forma de resgatar os seus pecados na morte, já que eles, por estarem mortos, não podem. Ele diz: fui mormon por alguns anos e realizei alguns batismos póstumos pelos antepassados. Então está aí muito bem explicado pelo meu querido amigo Lost Rocket, a quem eu mando um caloroso abraço. E também aqui havia um comentário do Vidovic, que pediu para que, quando eu puder, lembre o nome do professor José Munir Nasser. O professor José Munir Nasser foi uma das mentes mais brilhantes desse país. E é paranaense, curitibano. Então eu sugeriria também ao governo paranaense lembrar de sua memória de quando em quando, pelo menos uma vez por ano, já que é uma das principais mentes desse país, ou foi, não é? Saudoso professor José Munir Nasser, a quem fez um programa de televisão com Olavo de Carvalho há alguns anos, há muitos anos já, imperdível, mas eu não tenho aqui o link do programa. Enfim, se colocarem aí no Google o Luiz Munir Nasser e Olavo de Carvalho, certamente ainda esses programas estão na rede. Vale muito, mas muito a pena mesmo. Bem, notícia importantíssima de hoje. Aliás, ontem, usando aqui o antigo Twitter como verbo, Donald Trump tuitou ontem à tarde até à noite como se não houvesse amanhã. Entre os seus tweets, ele disse que o acordo com a China estava prosperando, tinha dado certo. E logo em seguida, o WLT disse o seguinte: temos um acordo comercial, habemos acordo. A Casa Branca acabou de anunciar que os Estados Unidos garantiram um grande acordo comercial com a China. A publicação dizia que isso pode muito bem significar que a guerra comercial com a China está chegando ao fim. Em outras palavras, as tarifas funcionaram como o presidente Trump prometeu. Aí diz também a matéria que negociações foram realizadas em Genebra no fim de semana entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng. Então isso aí, só por enquanto os detalhes exatos do acordo comercial entre Estados Unidos e China ainda não tinham sido revelados ontem. Esses detalhes específicos, diz a matéria, seriam revelados hoje, segunda-feira. E numa matéria de hoje, a Associated Press comentou a informação de ontem, os tweets de Donald Trump, dizendo que as ações mundiais e os futuros dos Estados Unidos subiram hoje, segunda-feira, depois que Estados Unidos e China anunciaram que estavam suspendendo por 90 dias a maioria dos aumentos tarifários acentuados que cada um impôs desde que o presidente Donald Trump começou a intensificar sua guerra comercial.
Num comunicado conjunto, os dois países afirmam que, por um período de 90 dias, os Estados Unidos reduzirão as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%. E a China, por sua vez, confirma que as tarifas sobre produtos americanos cairão de 125% para 10%. Então, os Estados Unidos praticarão tarifas de 30% agora e a China para os produtos americanos de 10%. Diz a Associated Press que o acordo para dar tempo para mais negociações ocorreu após o encontro do representante americano com o chinês em Genebra, na Suíça. E o lado americano disse que foram feitos progressos substanciais e o impacto total das tarifas complexas e outras penalidades comerciais decretadas por Washington e Pequim permanece incerto, ainda não foram esclarecidos. E muito se depende ainda de se encontrarão maneiras de superar divergências de longa data durante a suspensão de 90 dias, diz a AP News. Mas, enquanto os envolvidos comerciais das duas maiores economias do mundo hesitavam, encontrando maneiras de se esquivar de interrupções potencialmente enormes no comércio mundial em seus próprios mercados, os investidores comemoravam. O futuro da S&P 500 saltou 2,6% e o Dow Jones subiu 2%. O preço do petróleo também subiu. O petróleo bruto de referência dos Estados Unidos avançou 1,66 dólares para 62,68 por barril. E o petróleo Brent, padrão internacional, subiu 1,63 dólares, foi para 65,55 por barril. Bem, outra tuitada importante de Donald Trump no final do dia de ontem. Ele anunciou que planejava assinar um decreto hoje, segunda-feira, que reduzirá o custo de medicamentos prescritos e produtos farmacêuticos quase imediatamente, de 30% a 80%. Imagine o preço cair 80% de medicamentos. Ele fez a seguinte observação no Truth Social. Por muitos anos, o mundo se perguntou por que os medicamentos prescritos e os produtos farmacêuticos dos Estados Unidos eram tão mais caros do que em qualquer outro país, às vezes 5 a 10 vezes mais caros do que o mesmo medicamento fabricado exatamente no mesmo laboratório ou fábrica pela mesma empresa. Sempre foi difícil de explicar e muito constrangedor, porque na verdade não havia uma resposta correta. Trump disse também: as empresas farmacêuticas de medicamentos disseram durante anos que eram custos de pesquisa e desenvolvimento e que todos esses custos eram e seriam, sem qualquer motivo, arcados somente pelos, ele disse aqui entre aspas, otários da América. Contribuições de campanha podem fazer maravilhas, mas não comigo. Contribuições, aí ele quer dizer o molha-mão das Big Pharmas, por exemplo, mas não comigo e não com o Partido Republicano. Então, terminou dizendo: faremos a coisa certa, algo pelo qual os democratas lutam há muitos anos. Portanto, tenho o prazer de anunciar que amanhã de manhã, na Casa Branca, às 9 horas, daqui a pouquinho, assinarei uma das ordens executivas mais importantes da história do nosso país. Os preços de medicamentos prescritos e produtos farmacêuticos serão reduzidos quase imediatamente, de 30% a 80%. Aí você, morando aí nos Estados Unidos, deve estar realmente com uma ótima perspectiva para daqui a pouquinho o Trump fazer esse anúncio aí. Pode ser que você também seja contemplado na medida em que usa esses medicamentos muito caros, necessita desses medicamentos que estão muito caros e poderá pagá-los até 80% menos do que vinha pagando. Algo que realmente nos dá uma certa dorzinha de cotovelo, porque afinal aqui temos problemas até mesmo em relação aos aposentados, não é? Vejam que diferença. Para terminar, disse Donald Trump,
instituirei uma política de nação mais favorita, pela qual os Estados Unidos pagarão o mesmo preço que a nação que pagar o menor preço em qualquer lugar do mundo. Se aqui, por exemplo, o preço do medicamento, digamos, um medicamento X estiver a $0,5, lá então Donald Trump usará este índice daqui sobre aquele medicamento para colocá-lo a $0,5, uns 50 centavos de dólar, por assim dizer, ou até menos. Nosso país finalmente será tratado de forma justa e os custos com a saúde dos nossos cidadãos serão reduzidos em proporções nunca antes imaginadas. Além disso, além de tudo, os Estados Unidos economizarão trilhões de dólares, disse Donald Trump. Bem, em relação a Donald Trump, claro, essas notícias são importantíssimas, porque afinal de contas ele está cumprindo certas promessas. Mas o que ainda fica duvidoso é essa questão com a China. Os detalhes ainda não foram colocados na mesa. E muita gente está dizendo aí, os críticos de Donald Trump, que a guerra tarifária de repente serviu mais para enriquecer pessoas que viram ações importantes despencarem, compraram muita coisa na baixa e agora certamente terão um lucro exorbitante. Mas, seja como for, nós vimos aí os primeiros números: 30% dos produtos chineses tarifados por Trump e a China descendo para 10% os produtos americanos. Ela precisa dos produtos americanos, mas precisa mais ainda do mercado norte-americano, então parece até o momento estar satisfeita com 30%. E os Estados Unidos precisam colocar produtos nas prateleiras, já que o fantasma do desabastecimento ronda e teremos as eleições logo mais, né? As eleições de meio de mandato. Tudo que Donald Trump não quer é entrar no ano eleitoral com as prateleiras vazias. Bem, em relação aqui à guerra a guerra entre Donald Trump e alguns magistrados, vale a pena um texto publicado por James Rickards, vale a pena a leitura, publicado ontem no Daily Reckoning, ou Reckoning. Ele disse o seguinte: a batalha entre o governo Trump e os tribunais federais sobre o tema da deportação está se intensificando. Ele dá números assustadores, disse que a era Biden foram 4 anos de porteiras abertas, ou seja, 4 anos em que a fronteira sul ficou totalmente aberta. E os números de pessoas que entraram ilegalmente no país são realmente assustadores. Ele chega a dizer que são muito mais de 10 milhões. Esse número pode passar em muito de 10 milhões. Ele observa, claro, que muitos desses eram pessoas que buscavam, sim, uma vida melhor, pessoas honestas, que queriam uma condição melhor de vida, mas entre esses 10 milhões, ele diz, muitos eram assassinos, terroristas, estupradores, traficantes sexuais, espiões chineses e todo tipo de criminosos violentos que podemos imaginar. Então é claro que essa batalha se intensificará e muito, porque nada indica que Donald Trump recuará. E está preparado então para enfrentar aí uma fileira, uma ala de juízes juízes que foram nomeados ainda até por Obama, que não querem, claro, essas deportações. Então, o que se prevê para os próximos meses é uma intensificação nessa outra batalha aberta por Trump. Em relação a Biden, vejam só, quanto mais passa o tempo, mais mentiras do governo que passou vêm à luz do dia. Agora o Tom Hall publicou ontem uma matéria dizendo que o que o governo Biden alegou ter criado 400 mil empregos entre julho e setembro do ano passado era pura mentira. Novos dados divulgados essa semana sugerem que nenhum desses empregos jamais existiu, diz o Tom Hall. Apesar da constante manipulação da grande mídia, os americanos sabiam que a economia estava em má situação
E esses últimos números comprovam isso. Mês após mês, os contadores do governo do ex-presidente Biden publicavam estimativas excessivamente otimistas para tudo, desde o crescimento do emprego até o tamanho da economia, apenas para ter esses números rotineiramente, silenciosamente, revisados por baixo mais tarde. Mas é claro que tudo isso aí visava a campanha política, apresentar números para a campanha política. Mas, diz o Tom Hall, se por um lado os números foram bem manipulados, a realidade continuou se mostrando de modo diferente, e aí os eleitores de Donald Trump não se deixaram enganar pelos números. A matéria diz que foi por isso que deram ao presidente Donald Trump uma vitória esmagadora em novembro passado, conquistando não apenas o colégio eleitoral, incluindo todos os estados indecisos, mas também o voto popular. Os dados econômicos mais recentes comprovam o bom senso do povo americano. Nenhuma quantidade de chavões de burocratas do governo ou manchetes enganosas conseguiu ludibriar as famílias, fazendo-as acreditar que suas finanças estavam em boa forma antes, no governo anterior, e que havia emprego a rodo, oferta de emprego. Porque a realidade, bem, não tem como mascarar a realidade. O sujeito vai no mercado, vê o preço altíssimo, vê que não tem como comprar ovos, vê que não há emprego, percebe que existem inúmeros desempregados em seu bairro, enfim, mais gente indo para as praças com, digamos, propensão ao tráfico, como propensão à criminalidade, mais pessoas dormindo em barracas ou mudando-se para trailers, e aí, claro, não consegue encontrar nenhuma veracidade nas propagandas do governo ou nada equivalente àquilo que os seus olhos estão vendo. A questão aqui é realmente muito simples. Daí porque muitos governos preferem investir pesado, não em educação, não em empregos, mas em marketing, para tentar mostrar aquilo que a realidade não mostra. Mas lá nos Estados Unidos, parece, o povo não se deixou enganar pelo marketing, pela propaganda do governo Biden. Uma notícia curiosa e em parte surpreendente, mas não para muita gente, principalmente aqui no sul do país. Vejam só, a Suprema Corte da Argentina encontrou arquivos ligados ao regime nazi. A matéria publicada lá nos Estados Unidos pela Associated Press disse que a Suprema Corte Argentina encontrou em seus arquivos documentos associados ao regime nazista, incluindo material de propaganda usado para disseminar a ideologia do bigodinho da Alemanha no país sul-americano. Isso também foi informado por uma autoridade judicial do Tribunal Associated Press no domingo, da Suprema Corte, no domingo. A Suprema Corte encontrou o material quando preparava a criação de um museu com seus documentos históricos, informou a autoridade judicial. Ela também pediu anonimato devido às políticas internas. Entre os documentos foram encontrados cartões postais, fotografias e material de propaganda do regime alemão. Para muita gente aqui no Sul isso não é novidade nenhuma, não é? Já que existe também fartos relatos de que muitos vieram para cá. Tem gente até que diz que o bigodinho da Alemanha, aquele que foi encontrado carbonizado em Berlim, não era o verdadeiro bigodinho. O bigodinho tinha já partido num submarino para o sul da Argentina. Bem, última notícia, Donald Trump, como disse no começo, tuitou como se não houvesse amanhã. Entre as informações de Trump está o fato de que o Catar teria pressionado o Hamas para a libertação de um dos reféns, a fim de que Donald Trump pudesse ter algo para comemorar quando visitar agora o Oriente Médio. Fontes israelenses, falando ao Maharif, disseram que o Catar pressionou fortemente um grupo terrorista para dar a Trump
uma conquista que ele pudesse comemorar durante a visita ao Oriente Médio. Trump tweetou no Truth Social, ele disse: tenho o prazer de anunciar que Idan Alexander, um cidadão americano mantido refém desde outubro de 2023, está voltando para casa, para sua família. Sou grato a todos os envolvidos na concretização dessa notícia monumental. Este foi um passo dado de boa fé em relação aos Estados Unidos e aos esforços dos mediadores, Catar e Egito, disse Trump, para pôr fim a essa guerra brutal e devolver todos os reféns vivos e seus restos mortais aos seus entes queridos. Espero que esse seja o primeiro dos passos finais necessários para pôr fim a essa confusão brutal, aguardando com grande expectativa esse dia de celebração. E aí muita gente diz que o Catar realmente está fazendo um bom esforço, pelo menos para, digamos, agradar Donald Trump, já que foi noticiado que o Catar presenteará o novo Air Force One, dizem, um castelo voador. Donald Trump estava incomodado com o atraso da Boeing para os novos Air Force One e acabou então desejando comprar um avião que pertenceu à família real do Catar, um avião novo, e agora então surgiu essa notícia de que o Catar presenteará esse avião de 400 milhões de dólares, é o que a mídia está dizendo. Por falar em mídia, o Vatican News noticiou que a primeira visita oficial do Papa Leão XIV a outro país será nos próximos dias, será na Turquia, na antiga cidade de Niceia. Isso tinha sido já agendado por Francisco para comemorar 1.700 aniversários do Concílio de Niceia. Você ouviu exatamente isso. Comemorar 1.700 anos do importante Concílio de Niceia. Então, o Vatican News confirma que Leão XIV seguirá nessa programação e sua primeira viagem, então, como Papa, será para Niceia, antiga cidade de Niceia, na Turquia. Por enquanto, então, meus queridos amigos, deixa eu ver se tenho mais alguma informação aqui. Não tenho, então, por enquanto é isso. Mas eu volto à noitinha, tenho mais notícias, claro. Espero vocês na curtinha do professor. Até lá, se Deus quiser.